100 dias para o Enem. Para alguns é o momento de começar a fazer provas antigas, simulados, intensificar, identificar os erros. Para outros, e a grande maioria que acabou se atrasando, é tentar recuperar o ano, não jogar ele fora e alcançar uma nota muito boa na prova desse ano ou buscar realmente a aprovação, intensificando nos últimos 100 dias. E para alguns é o momento de buscar até mesmo um milagre, porque vai começar do zero e quer dominar os principais conteúdos. Bom, independente da fase em que você está, o meu objetivo aqui é direcionar o que você pode fazer nessa reta final para alcançar uma boa nota, te entregando um conteúdo fora da curva que você não vai encontrar em mais nenhum outro canal de direcionamento e estratégia para a prova do Enem. Nesse vídeo aqui é o primeiro episódio da minha série 100 dias para o Enem, explicando como que você pode melhorar o teu estudo e o que você deve fazer para buscar a sua aprovação. E eu vou trabalhar 4 pontos essenciais nesse vídeo aqui. O primeiro deles será a calma antes da ação, ou seja, o que você deve fazer antes mesmo de começar a estudar. Não é só sentar a bunda na cadeira e sair querendo aprender matemática, não. Precisa ter inteligência no que você vai fazer. O segundo ponto é quantos pontos você consegue fazer na prova do Enem, quantos acertos ainda dá para buscar, mesmo que você esteja saindo do zero hoje. O terceiro ponto é como você deve estruturar um cronograma de reta final começando agora. E o quarto ponto que eu falarei aqui será o plano de ação para essa reta final. Qual estratégia seguir e qual cronograma utilizar. E ainda, nesse vídeo, eu te entregarei um cronograma 100 dias para o Enem, tá? Aqui nesse vídeo mesmo eu colocarei um QR Code que você pode acessar esse cronograma aqui, baixar e terá todos os tópicos que você precisa estudar nessa reta final. Bom, vamos começar porque eu não gosto de ficar aqui enrolando, quero te entregar muito conteúdo, eu só quero fazer um combinado em todo vídeo que você assistir. Se eu te entregar um conteúdo transformador, um conteúdo que realmente agrega valor no teu estudo, a única coisa que você precisa fazer é deixar uma curtida aqui nesse vídeo e um comentário. Sim, eu preciso da curtida e do comentário, porque assim você valoriza o meu trabalho, mostra pra mim que você realmente gosta e quer fazer parte aqui da minha comunidade de estudos, a Tropa do Palmeira, hashtag eleva o nível. A gente vai pra prova do Enem e eu quero alunos como você, que precisam da minha ajuda, aprovado em uma federal. Começando com a calma antes da ação. O que isso significa? Antes mesmo de você querer começar a estudar ou até mesmo assinar um cursinho, é importante que você analise o seu ponto de partida. Ou seja, você tem base ou não tem. O aluno que tem base de estudos, ele vai estudar de uma forma diferente daquele aluno que não tem base. A primeira coisa que você precisa fazer em um projeto é justamente nivelar o teu estudo. Existem conteúdos que são essenciais e que são conteúdos do começo do cronograma, como matemática básica, aprender a fazer uma redação, ecologia básica, são os tópicos iniciais. Você sabe esses tópicos ou vai começar do extremo zero? Isso é muito importante. Você já viu estudando ao longo desse ano e apenas se atrasou e agora precisa recuperar? Então são condutas diferentes. Saber se você tem base ou não tem. O segundo ponto que a gente precisa entender aqui nesse projeto é qual vai ser a intensidade. Quantas horas você vai conseguir dedicar a esse projeto? Não digo nem dias, porque todos os dias você vai estudar, né? Todos os dias você tem que ter um tempo ali para estudar. Agora as horas, elas são essenciais. Você tem quantas horas? 4 horas, você tem 6 horas, você tem mais, você tem o dia todo para estudar? Isso é muito importante. Menos do que 4 horas é impossível de fazer um bom projeto. Se você tem menos de 4 horas, você precisa trabalhar para aumentar a sua disponibilidade de tempo. Então, um aluno que trabalha e estuda, um aluno que tem pouco tempo para estudar, ele precisa começar a aumentar a disponibilidade dele, seja acordando mais cedo, utilizando um momento de hora de transporte. Tem aluno que fala para mim, Renato, eu estudo em momento integral, só que na tua escola, em momento integral, você passa o dia todo lá estudando? Provavelmente não. Então, em algum momento da tua escola, você pode aproveitar para estudar para o Enem, ou seja, aproveitar o projeto, levar, nem que seja uma apostila de questões impressa, algum livro didático, se você pode levar algum eletrônico, se é permitido ou não, você também ali pode aproveitar para fazer flashcard, assistir alguma aula e adiantando alguma leitura, usar o tempo que você está na escola ou às vezes até mesmo no trabalho para já ir estudando. E cada minuto estudado conta para a sua carga horária do dia de estudo, seja uma hora antes, uma hora do recreio, uma hora do almoço, tempos do trabalho, tempo na escola e quando você chega, talvez no período da noite, claro que aí você vai ter o tempo maior de estudo, 2 ali a 3 horas. Pode ser que um dia você tenha 2 horas, mas no final de semana você tem todo ele livre. Então você vai utilizar o final de semana para fazer tarefas maiores, para realizar provas. Tá certo? Então aqui são alguns conceitos fundamentais já pra gente começar, que é a calma antes da ação. Além disso, é importante que você saiba estudar, ou seja, saber estudar. Se você não sabe estudar, não adianta você pegar um projeto ali de 100 dias, porque o problema não é justamente o tempo inicial que falta para a prova do Enem, mas sim o tempo que você leva para aprender um conteúdo. Como a gente vai estudar em modo acelerado, os conteúdos são difíceis, os conteúdos levam tempo para ser aprendido, quanto melhor for a sua habilidade como estudante, mais rápido você vai absorver e memorizar essencial esses conteúdos. Então é essencial
essencial que você saiba o básico do básico sobre como estudar, como realmente aprender e memorizar um conteúdo. Como que eu devo assistir aulas, como que eu devo fazer questões, como é que eu devo fazer as revisões. Todas essas são informações essenciais que você deve ter ali noção para começar. E um outro ponto importante é que você deve conhecer a prova que você vai realizar. No caso aqui, eu estou falando do Enem. Então é importante que você saiba tudo que é essencial sobre o Enem, começando pela estrutura da prova, 180 questões, divididos em 2 dias. Além disso, quais são os principais conteúdos que vão cair na prova, quais são os conteúdos mais valorizados, o que é TRI, todas essas são informações relevantes e importantes que você deve saber. É claro que eu não abordarei essas informações aqui nesse vídeo, porque o objetivo é direcionar para os 100 dias, mas pode ser tema dos próximos episódios aqui. Então eu já convido você a se inscrever no canal e estar acompanhando, inclusive comentar aqui se você tem dúvida em algum desses pontos, para que eu possa saber que esse é um tema relevante para a gravação dos próximos episódios, tá certo? Bom, Renato, se eu não tenho base e eu vou começar do extremo zero, o que eu devo fazer? Bom, agora sim que a gente vai começar a trabalhar quais as notas que são possíveis de ser alcançadas, com base no tempo, com base em começar do zero, se você sabe ou não estudar e quais provas vai fazer. Quantos pontos é possível alcançar, faltando aí 3 meses para a prova do Enem. Um aluno que vai sair do zero, é possível que em 3 meses ele consiga alcançar com tranquilidade mais de 700 pontos ali na prova do Enem. Eu não sei qual curso você quer ser aprovado, mas eu acredito que o aluno que começa do zero, ele não está pensando ainda em medicina. A gente tem alguns cursos que são mais concorridos. Se você tem o objetivo de ser aprovado em um curso como o curso de medicina, você já deve saber que a nota de corte acaba sendo bem alta. No Enem nós temos cursos que têm cotas, cursos que são de ampla concorrência ali, né? Então você pode concorrer na cota ou na ampla concorrência. No caso de medicina, as notas vão variar. Se você estiver falando de ampla concorrência, nós estamos falando de fazer mais de 800 pontos ali na prova do Enem. Isso aqui equivale a mais ou menos 160 acertos na prova. É muito acerto. Se você concorre nas cotas, começa a diminuir um pouco a nota de corte. Aí vai depender da cota que você tem. As cotas costumam ali baixar o corte mais por volta na baixa renda, preto pardo indígena, né? Então ali colocando em algumas cotas ali onde a nota de corte diminui um pouco, chega ali a mais ou menos 750, 760 pontos. Isso aqui nós estamos falando de 140 acertos na prova do Enem. Tá vendo que ainda assim está distante dos 700 pontos? Ou seja, você precisa de uma nota alta. Isso significa que não tem chance de você passar? Não. Isso significa que você deve começar o quanto antes para que no ano que vem você seja aprovado. Porque se você deixar para começar o ano que vem, você já começou atrasado. Então começar agora é antecipar sua preparação do ano que vem. Então você precisa começar agora sim, se você quer um curso concorrido como medicina. Agora, se você quer um curso que não é tão concorrido assim, fisioterapia, odontologia, direito, tenho cotas ali, etc. O curso fica na casa dos 700, 720. Estou saindo do zero, é possível de alcançar? Com certeza. Se você estudar tudo que eu vou te falar, fazer exatamente o que eu estou te dizendo em relação à estratégia e conteúdos que você está estudando, você consegue alcançar essa nota. Renato, agora em outro caso, digamos que eu já tenho uma base mínima ali dos conteúdos. Eu já sei alguns conteúdos iniciais, preciso fazer algumas revisões. No ano passado eu já acertei algumas questões ali na prova. Eu já sei fazer uma redação básica ali de 800 pontos, mais ou menos. Eu consigo alcançar uma nota maior? Sim. Você consegue já buscar os 750 pontos. Será fácil? Não. Nada aqui será fácil. Mas com o caminho que eu vou te mostrar, será mais simples do que você imagina. Ou seja, eu não facilito para você o estudo, eu simplifico, né? Porque o esforço, né, ele vem da dificuldade. Então esse é o ponto bem interessante que você tem que entender. Então se você já tem uma base, é possível alcançar mais de 750 pontos. E se você já vem estudando com boa intensidade e quer uma nota alta, ou seja, você já estudou grande parte do conteúdo, mais de 50, 60% do conteúdo você já estudou, então você está brigando sim para alcançar essas notas aqui. Hoje você pode estar na casa de 120, 130 acertos e você tem total capacidade de buscar os 160 acertos na prova em 3 meses. Então aqui eu já nivelei e expliquei o que é possível de trabalhar, né? Claro que se você for um aluno muito fora da curva, você consegue vencer isso que eu estou dizendo aqui e me provar o contrário, mas em grande média, isso aqui é o jogo da realidade, pé no chão, pra gente realmente se preparar e saber em que etapa cada um aqui está. Show de bola? Então, quantos pontos é possível fazer? Já trouxe agora para você. Agora vamos falar sobre estrutura do cronograma. Bom, qual que será a estrutura do nosso cronograma aqui? Quando eu penso em um cronograma de ali mais ou menos 100 dias, tá? Então vamos colocar aqui, ó, cronograma de 100 dias. É importante que você saiba que a gente está falando de 3 meses. E geralmente são os 3 meses finais do Enem. Estaremos falando aqui de agosto, tá? Estaremos aqui falando de agosto, estaremos falando aqui de setembro e estaremos falando aqui, ó, de outubro. Sendo que a prova do Enem normalmente acontece em novembro,
Tá? A prova do Enem acontece geralmente em novembro, ali nas primeiras semanas. Sendo assim, é importante que você saiba que dentro de cada um desses meses aqui, a gente vai ter mais ou menos 4 semanas, não é? 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas, 3 vezes 4, a gente fala de um projeto estruturado para 12 semanas. É assim que eu gosto de estruturar. Um projeto estruturado para 12 semanas. O objetivo de cada um dos meses aqui vai ser bem prático. O primeiro mês é o mês da construção de base, né? Lembra, se você está saindo do zero, a primeira coisa que você faz é construir a sua base. O próximo mês, que é o mês de setembro, é o momento onde você faz o progresso teórico. Vamos colocar aqui, ó, progresso. Tá? O progresso teórico, ou seja, a ideia é que você aqui consiga estudar pelo menos 50 a 60% do que vai cair na prova do Enem, que são os assuntos mais recorrentes do cronograma, você já consiga ver a grande parte deles em setembro. E já no mês de outubro, né, é o mês ali principal para você conseguir treinar em cima das provas, ou seja, é um mês principalmente prático, porque aqui você já tem que estar fazendo provas antigas e já tem que estar aplicando o seu conhecimento nas provas, mesmo que ainda não tenha estudado todos os conteúdos. Isso significa que quanto maior for a sua base, antes você começa as provas antigas. Quanto menor for essa base, aí você demora um pouco mais para começar as provas, porque para fazer a prova antiga tem que ter nível estratégico. O mês de novembro, então, é o mês onde você faz as provas, né? Então ali você vai realizar as provas mais recentes, né? Provas do Enem. Vamos colocar aqui, ó, provas do Enem, que são as provas mais recentes. A estrutura básica é essa. Mês de agosto, você constrói base. Setembro, progride nos assuntos mais recorrentes da prova. E outubro, você faz um estudo mais prático, principalmente focando no que você está errando na prova. Isso significa que se você chegar em outubro e estiver errando conteúdos do começo do cronograma, é mais importante que você revise esses conteúdos do que veja conteúdos novos. Não adianta você se preocupar em estudar conteúdos de físico-química, conteúdos avançados de eletrodinâmica, conteúdos avançados de geometria, lá em matemática, se você está errando conteúdos de matemática básica. Não tem como pular etapas, não existe atalho. O estudo e a preparação, ela é passo a passo organizado. Show de bola? Essa aqui é a estrutura fundamental dentro de um cronograma. Bom, Renato, qual que é a ideia, então, do plano de ação? Como que a gente vai estruturar esse cronograma? Quais são os conteúdos principais que eu tenho que estudar? No meu cronograma aqui, que eu organizei para você, eu organizei ele da seguinte forma. A primeira semana é uma semana de nivelamento, ou seja, essa primeira semana ela seria uma primeira semana zero ali do primeiro mês da primeira semana de agosto, né? Caso o aluno que esteja vendo esse vídeo já passou ali a primeira semana, você não perdeu muita coisa, porque esses conteúdos são conteúdos ali básicos, bem fáceis, são conteúdos só pra gente começar de forma leve. E aí depois a gente vai encaixando os outros conteúdos no cronograma. Aqui sim começa a primeira semana do meu cronograma, ou seja, na semana de nivelamento, o aluno vai estudar operações básicas, ele vai estudar ali química básica, né? Ele vai estudar ali ecologia, frações, múltiplos e divisores, separação de misturas, atomística, tabela periódica e bioquímica. Talvez você ache loucura e você fale assim, não é possível que em uma semana o cara tá colocando ecologia e bioquímica para ser visto em apenas uma semana, sendo que no meu cursinho leva pelo menos 1 mês a 2 meses para estudar esses conteúdos. Pois é, o seu cursinho ele não é um bom preparatório, ele é um preparatório muito lento e ele não é preparatório para uma reta final de 100 dias. Para se preparar para os últimos 100 dias, você precisa se preparar de forma extremamente estratégica e inteligente. Você precisa ter aulas ali direcionadas e estratégicas para o conteúdo. Aulas que sintetizem o conteúdo sem tomar muito tempo do teu dia, que mostrem exatamente na prática o que vai cair aquele conteúdo e te direcione. Você não pode perder tanto tempo. Na reta final, se você puder comprar tempo, é isso aí que vai salvar principalmente a sua evolução. Quanto menos tempo você tiver que gastar procurando aula, procurando lista de questões, mais perto você vai estar de ser aprovado. E é aí que entra, claro, o meu trabalho particular, que é o trabalho que eu faço lá no Memorize. Dentro do Memorize, para esse cronograma aqui, já tem aulas de todos os conteúdos. Todos os conteúdos já estão gravados, essas aulas, e você consegue vencer todos esses conteúdos com apenas uma aula minha. Já tem ali mentorias estratégicas com as listas do Enem organizadas e separadas. Basta que você assista a minha aula e pratique fazendo as questões junto comigo para você dominar. Ou seja, eu garanto para você que em uma aula eu te ensino todos os conceitos fundamentais de ecologia que você precisa saber para a prova do Enem. É claro que eu não estou te preparando em nível muito avançado para fazer provas discursivas ou até mesmo uma prova paulista ali de vestibular, mas para o Enem os conceitos fundamentais, sim. Aqui no meu canal, se você quiser realmente testar, basta você procurar a minha aula de ecologia aqui no canal, minha aula de citologia tá aqui no canal, tenho aula de genética aqui, tem um curso inteiro de fisiologia disponibilizado aqui no meu canal do YouTube, tem aulas de química básica, atomística aqui no meu canal. Em uma aula você fecha o conteúdo de química básica, em uma aula eu te ensino atomística, em uma aula eu te ensino separação de misturas, ou seja, você não precisa ver várias playlists para dominar. Essa primeira semana é uma semana de nivelamento, ela é rápida. Se você tentar muitas vezes dar sozinho, você vai perder muito tempo.
quer realmente ser aprovado, você tem que buscar algo direcionado como a minha assessoria, o meu treinamento, que é o Memorize. E caso você tenha interesse, aqui na descrição no primeiro link, você pode fazer parte da minha turma intensiva de 100 dias, ter aulas comigo todos os dias, mais de 10 aulas ao vivo por semana. A gente faz lá dentro da plataforma, você vai ter várias aulas comigo e com o meu monitor para a gente aprofundar e levar você para essa aprovação. Clica aqui no primeiro link e faça parte da turma 100 dias do Memorize. Continuando, primeira semana. O que a gente vai ter aqui? Bom, na primeira semana, então, a gente começa a fazer mais conteúdos, ou seja, começa a intensificar mais os conteúdos que iremos estudar nessa reta final. E aí, dentro disso, você vai ver que no cronograma eu separo ali os tópicos que você tem que ver em matemática e biologia, física, química e alguns de humanas aqui para você ir estudando. Claro que esses tópicos você não tem que estudar ele em um dia só, então por isso que eu forneço aqui embaixo um quadro do que você tem que fazer, sendo aqui o bloco de estudo para assistir às aulas, tá? Então o bloco para assistir às aulas e também fazer as questões que você precisa fazer de cada um desses assuntos aqui, que vão estar linkados ao cronograma, não é? Então aqui eu já deixo uma organização básica do que você tem que fazer. Quase em cada dia ali fica mais ou menos 2 disciplinas por dia, sempre intercalando matemática com biologia, física com química, para não ficar tão pesado ali aquele cronograma. E claro que você tem que tentar adaptar isso aqui para a sua rotina, tem que encaixar na sua rotina. Eu recomendo que para cada bloco desse aqui, você tente adaptar. Se eu tenho 4 horas, cada bloco desse aqui é 1 hora, cada bloco desse aqui é 1 hora. Se eu tenho mais tempo, eu posso dizer que cada bloco desse aqui é 1h30. Aí você vai definir de acordo com a tua rotina. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo só explicando como adaptar a rotina. Inclusive, eu acho que vai ser o tema do próximo vídeo, episódio 2, explicando como organizar a rotina semanal com esses quadros. Quantas horas eu tenho que dedicar para cada bloco de estudo aqui desse cronograma. A primeira semana, então, são os conteúdos fundamentais, né? Onde eu separo ali matemática, biologia, física, química ali para você estar estudando. Depois vem as outras semanas de conteúdo e todas as semanas já estão organizadas o que você deve fazer, inclusive com um quadro horário. As primeiras 4 semanas, que são de agosto ali, você não vai ter prova antiga para estar fazendo. No máximo, no final de semana, alguns simulados de revisão que você pode aplicar. A partir da semana 5, você começa a fazer as provas antigas de modo fragmentado, que é uma estratégia que eu recomendo que você aplique na reta final. Eu recomendo que você tente fazer as provas primeiro separadas, só matemática, só natureza, e aí depois você começa a juntar essas provas fazendo 90 questões de uma vez só. Para isso você vai evoluindo os níveis. Também será um episódio aqui dessa série, então por isso já se inscreva no canal, só explicando como fazer as provas antigas nessa reta final. Show de bola? Além disso, então, a gente vai ter nos outros conteúdos, você vai encaixando ao longo do tempo e a gente vai elevando um pouco mais o nível. Perceba que eu coloco bastante tempo para estudar os erros, porque precisa ter técnica e é justamente nos erros onde você vai realmente aumentar ali os teus acertos. Bom, faltando 100 dias para a reta final, eu tenho aqui alguns direcionamentos finais importantes para você. Acalma antes da ação. Eu preciso que você entenda o básico, que foi o objetivo dessa aula aqui, explicando o básico do que você precisa saber para começar a estudar faltando 100 dias, né? Já te expliquei quantos pontos você pode alcançar, então a partir disso, pesquise a nota de corte do teu curso e já veja quantos pontos, quantos acertos você precisa tirar. Se você não souber, pode comentar aqui o curso que você quer e a faculdade, que eu posso te dizer quantos acertos você tem que tirar. Comenta aqui, curso, faculdade que você quer, e aí eu digo, olha, você precisa fazer tantos pontos e tantos acertos para ser aprovado na prova do Enem. E aí você sabe qual é o jogo que você tem que jogar. A estrutura do cronograma. Cada mês tem um objetivo essencial. Se você já tem uma base, você pode, claro, adiantar muitos conteúdos e fazer ali de forma de revisão mais rápido ali os primeiros tópicos e ir logo para os tópicos que você ainda não estudou. Mas a estrutura básica é a base primeiro, construir no primeiro mês ali os conteúdos que são base, depois progresso, os conteúdos que mais caem dentro da prova do Enem no mês de setembro, outubro você continua vendo os conteúdos novos, só que já priorizando as provas antigas. O que você erra nas provas tem que direcionar aquilo que você vai estudar na semana. E o plano de ação final justamente é o conjunto de várias estratégias que a gente vai aplicar e que eu vou te explicar nos próximos vídeos. Inclusive, já ativa aí a notificação que o próximo vídeo é explicando melhor essa rotina de como que você organiza a sua semana para executar bem esse projeto. Olha, eu não sei quantos vídeos terá aqui essa série. Pode ter 5 vídeos, 10, 20 ou até 100 vídeos, um vídeo até a prova do Enem. Vai depender de você deixar um hype, um like e falar assim, Renato, continua fazendo mais vídeos assim com dicas estratégicas porque me ajuda muito. Então, se você quiser, esse aqui é o primeiro episódio, não sei quantos vão ter. Continua acompanhando e se você quiser acessar o cronograma, agora eu já estou colocando aqui um QR Code na tela que você pode apontar para ter acesso a esse cronograma, tá certo? Só aponta aí para o QR Code para ter acesso. Caso já não tenha mais QR Code, aí eu recomendo que você olhe na descrição, que provavelmente vai ter um link onde você consegue baixar esse cronograma de forma gratuita, ok? Te vejo nas próximas aulas, né? E até a próxima. Um grande abraço. #eleva o nível.